E nessa videoaula eu vou fazer uma breve apresentação do painel de produtos, ou seja, ali do catálogo do Bittrex 24 e vou te ajudar a cadastrar o seu primeiro produto dentro da ferramenta. Esse é o primeiro de vários vídeos, um treinamento focado somente no catálogo dentro do Bittrex 24. Então aqui na minha tela eu já tenho o Bittrex 24 e já estou dentro de CRM e inventário. Se você não sabe como chegar aqui, eu vou te mostrar. Clicou em CRM, ele vai abrir aqui as pipelines. Após isso, vem aqui em cima, inventário você vai ter catálogo de produtos e gerenciamento de inventário. É esse primeiro que eu coloquei. E aí você chega nessa tela. E aqui, como nós não temos nenhum produto cadastrado, é o momento da gente cadastrar nosso primeiro, né? Então, eu tenho algumas opções. Aqui em criar, se eu clicar na setinha, eu tenho produto, serviço e eu posso cadastrar uma seção também. Qual que é a diferença? Obviamente, produto é um produto, um serviço, né? Enfim, e a seção é o quê? Ele é uma pasta onde eu vou alocar algum tipo de produto ou serviço. Então, exemplo, eu posso, se for uma loja de roupas, eu posso colocar só camisas e calças. Se for uma imobiliária, eu posso cadastrar locação, no caso, e venda de imóvel. Então, eu tenho o meu catálogo mais organizado. E é assim que eu vou fazer inicialmente, tá? Eu vou cadastrar primeiro uma seção e eu vou colocar como se fosse a minha empresa, aqui a 23A. Nós trabalhamos com a parte do Bittrex, com a parte de marketing, e eu vou colocar aqui dentro do meu catálogo marketing, serviços de marketing. E simplesmente eu vou colocar aqui um salvar. E aqui eu já tenho a minha pasta com a minha primeira seção. Vou cadastrar minha segunda como serviços Bittrex. Eu vou colocar Bittrex aqui para agilizar e vou colocar um salvar. E depois de criar minha seção, eu vou começar a criar os meus produtos. Eu posso criar tanto dentro da seção como criar aqui externo. Então, vir aqui direto em criar. Vim em criar e aqui eu vou colocar o nome do meu produto. Digamos que eu coloco lá, no meu caso, treinamento Bittrex 24 2026. E aqui eu posso anexar algumas fotos do meu produto. No caso, eu posso colocar várias fotos, tá? Não é nem só uma. Eu vou colocar uma foto aqui que a gente tem da nossa academia, que é a parte de treinamentos. Olha só. Eu posso separar metro, litro, grama, quilograma. Então, tem algumas unidades de medida para eu poder aplicar no meu produto. Eu tenho aqui o preço que será aplicado. Aqui, nesse caso, eu vou colocar como peça, que seria unidade. Eu poderia trabalhar como hora também, tá? Então, eu vou colocar aqui a peça e vou colocar, sei lá, um valor de R$ 300. Coloquei volume, eu posso também aplicar se está disponível no estoque ou simplesmente colocar isso daqui e um descritivo, falando aqui do meu treinamento, né? Falando do treinamento Bittrex 24. Aqui embaixo eu tenho uma opção para anexar na loja online. O que que é isso? Eu posso anexar o meu produto dentro da loja do Bittrex 24. Então, se eu fizer isso, eu tenho ele já anexado diretamente dentro do site Bittrex. Mas eu não vou mexer nisso agora, tá? Eu vou colocar agora aqui a minha seção. Lembra que lá eu selecionei qual tipo de produto que era? Então, vou selecionar aqui Bittrex. Então, ele já está categorizado. E aqui, obviamente, eu precisaria colocar um descritivo um pouco mais legal. E uma opção aqui importante, você está vendo aqui que tem poucos atributos nessa... Opa, deixa eu só mudar aqui onde eu coloquei o atributo, aqui embaixo, tá vendo? Ó, tem o Bittrex e eu posso selecionar o marketing também, que foi as categorias que eu coloquei. E agora aqui, ó, nessa parte, na engrenagemzinha, aqui em cima, eu tenho uma opção de selecionar outras variáveis, ou seja, outros detalhes do meu produto que eu posso trabalhar. Então, tem um nome, item, preço de compra, ativo, quantidade, enfim, olha só quanta coisa eu tenho. Tudo que eu marcar aqui, eu posso dar um aplicar e ele vai aparecer na minha lista de atributos que eu posso preencher dentro do meu item e que vai aparecer depois lá no meu catálogo. E aí um dos mais interessantes, na minha opinião, e mais importante, vai funcionar para a maioria dos negócios, são esses aqui, ó. Eu tenho por peso, eu tenho largura, comprimento, altura. Então, somente aqui já vai servir para grande parte dos negócios que são trabalhados. Então, pensa que você trabalha numa empresa de móveis planejados e você quer calcular o metro de determinado item que vai ser utilizado. Então, é simples, você vai colocar... Simples, eu digo assim, como leigo, né? Acredito eu. Mas você vai colocar a largura, o comprimento, e aí você vai conseguir, com base nos valores que você colocar, ter um valor e aplicar dentro do seu item. Então facilita também. E por que isso aqui é tão importante? Porque sempre quando você cadastra um produto dentro do Bittrex, você vai poder utilizar lá dentro do CRM. Então não vai ter divergência no caso de valor, porque o que você aplicou, de fato, vai acontecer lá dentro do CRM, então do CRM a sua equipe vai conseguir trabalhar com um preço que está taxado. Então depois, numa outra videoaula, eu vou mostrar a respeito das configurações de acessos, onde você vai ver que só vai alterar esses valores, esses dados de produto, pessoas que são autorizadas por você. E outro ponto interessante que eu tenho aqui dentro do catálogo é que eu consigo também criar outros atributos, algo personalizado. Olha só, se eu vir aqui em propriedades, eu tenho seções, mas eu posso criar um campo também e colocar uma lista. Então, digamos que aqui, nesse produto, nessa marcação, eu vou colocar, sei lá, formas de pagamento desse item. E eu posso colocar lá, Pix, boleto,
entre outros. E aí eu coloco aqui como vários, obrigatório, eu vou dar um salvar. Então também tem outro atributo marcado a respeito desse item aqui. Então, ele não tinha, eu consegui aplicar um outro. E agora nós cadastramos o primeiro produto, eu vou lá para o CRM ver como é que eu consigo adicionar ele dentro do meu card. E agora aqui eu estou dentro do CRM com o meu card do meu cliente, aqui o meu teste, e eu vou adicionar o produto. Então, cliquei, dei 2 cliques no meu cliente potencial. Aqui dentro do card, olha só, aqui em cima, tá vendo aqui? Opa, aqui em cima. Ó. Eu vou lá em produtos e aqui eu venho procurar os itens. E o item que eu tenho é o treinamento, a quantidade. Então, tem o preço, eu tenho a quantidade, eu tenho o valor. Se eu adicionar 5 vezes aqui, se fosse representando numa questão, um exemplo, né? Se fosse a horas, basta multiplicar e dar um salvar. Quando eu dei um salvar e fechei essa tela ou vim para o geral, ele já vai dar o valor automático. E nota-se que o quê? Se eu tentar alterar o valor aqui em cima, ele não vai dar. Tá vendo? Ele tá dando ele barra por quê? Porque ele já tá puxando as informações que tem lá dentro do card. Então ele puxa exatamente o que tem e diminui muito a sua margem de erro de cadastro de produtos e itens quando você tem tudo isso conectado e eu vou dizer assim, até engessado. E vale ressaltar que aqui dentro de produtos, você também pode colocar alguns descontos. Ó, não está aparecendo aqui, mas parecido com o que foi na outra tela, eu tenho aqui a minha engrenagemzinha aqui em cima que eu consigo colocar, ó, tá vendo as caixinhas marcadas? Tenho desconto e valor de desconto. Eu marquei as duas e vou dar um aplicar. Ó, apliquei e aqui apareceu desconto. Então, digamos que o cliente pagou à vista, eu vou dar 10% de desconto. E aí, do meu valor total, eu tenho já o 10% calculado. Eu posso também aplicar, em vez de percentual, colocar um valor. Então, eu coloco um valor lá de R$50 total. Ele multiplica a unidade, porque está multiplicando uma unidade, no caso, de R$50, então multiplicou por 5, deu os 250. E aí ele abateu do valor total. Feito isso, basta vir aqui em salvar. E pronto, cadastrei meu produto, incluí dentro do card do cliente e agora eu estou pronto para poder seguir com a minha negociação. E vale ressaltar que ali onde você tem o valor do produto, se você não tiver nada, você tem um valor aberto para que os vendedores possam colocar esses itens. Eu acho um pouco perigoso isso, porque, como eu disse, aumenta um pouco dessa margem de erro. Sempre é legal você cadastrar os produtos para que você tenha, até depois, se você quiser tirar um relatório dos produtos mais vendidos, você vai conseguir, se tiver tudo muito bem alinhado dentro do sistema. E se você quiser saber mais sobre o Bittrex ou quer contratar e ter treinamento totalmente gratuito, entre em contato com a gente. Os dados estão aqui embaixo. Até a próxima.